Amado, agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Alcança, meu Deus, a cada servo e serva tua, Senhor, que não pôde estar na tua casa nesta noite, mas está no seu lar, acompanhando, Pai querido, este culto através, ó Deus, na rede social, através das ondas da internet, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, meu Deus, o teu poder e a tua graça, Senhor. A Deus abençoa, Senhor amado, cada lar aqui representado, Senhor. A Deus Todo-Poderoso, livra-nos de todo mal, Pai. De tudo aquilo, ó Deus, que nós temos visto que tem se levantado, ó Deus, contra o teu povo, contra a tua casa, Senhor, contra as pessoas, ó Deus, deste país, desta nação, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, aquele que está enfermo, Pai, que o Senhor bem está manifestando a cura, o milagre, Senhor. Quem sabe, ó Deus, está num leito de um hospital, internado, Pai. Quem sabe está encarcerado, meu Deus, privado da sua liberdade. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, Pai. Por isso nós te louvamos e adoramos e agradecemos o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo desde já tenha liberdade total, Senhor amado, para fazer a tua vontade, para fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu, ó Deus, para esta noite, Pai, para o teu povo, Senhor. O alimento que o Senhor estará trazendo através da tua palavra, que vem do alto, que vem do trono, Senhor. Os louvores, a adoração, tudo aquilo que estaremos fazendo nessa noite, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso, abençoa desde já, Pai, e recebe, meu Deus, como um perfume agradável na tua presença, Pai, como um perfume agradável às tuas narinas, do nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus.
seu povo. Ele ama eu e você. Ele nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu antes mesmo que eu e você tivéssemos decidido a segui-lo, decidido por aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele quem nos ama, é Ele quem está ao nosso lado, é Ele quem te guarda, quem te protege. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eu e você servimos, o Deus único e verdadeiro, aleluia. Levanta suas mãos para o alto e agradeça Ele com uma forte salva de palmas, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio, amém? Você pode sentir a presença de Deus, você pode sentir a presença de Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui ao nosso lado. O Espírito Santo estava preparando esse lugar antes que eu e você saíssemos da nossa casa para vir à casa de Deus, para adorar e engrandecer o nome dEle, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Pega a palavra de Deus, aproveite que você está de pé em referência à palavra do Senhor. Eu quero que você abra comigo no livro de Jó. Jó capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 3, verso 25. Quem achou, diga amém. Amém. Jó 3, 25. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a tua vida aí no teu banco, na tua cadeira. Senhor, eis aqui, ó Deus, a tua palavra viva e verdadeira, Senhor. Palavra a qual o Senhor tem para nos alimentar, Senhor amado, o nosso espírito, a nossa alma. Ó Deus, que o Senhor venha nos usar como instrumento de bênção na tua mão, uma ferramenta de bênção nas mãos do teu Espírito Santo, Pai, que todo entendimento humano caia por terra, mas que a tua palavra seja ministrada conforme a tua vontade, Senhor. Alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Ó Deus, que ela venha produzindo frutos, Senhor amado, produzir aquilo pelo qual ela saiu do teu trono para as nossas vidas nesta noite, Pai. E todas aquelas pessoas que ainda estarão vendo esta palavra, ouvindo esta palavra, Pai, a ministração desta palavra através da internet, em nome de Jesus, durante essa semana. E aqueles que estão neste momento acompanhando, Pai, que o Senhor venha estar ministrando aonde quer que eles estejam, na casa, no trabalho, Senhor, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu creio que todos, se não conhecem ou já ouviram falar a respeito desse personagem da Bíblia, desse homem que é muito conhecido, e é conhecido por muitas vezes as pessoas falam, né, e dizem que gostariam de ter a paciência de Jó. Jó, ele é um personagem conhecido por
perseverar, por ser paciente em tudo aquilo que ele estava passando durante o período de provação, de prova que havia sido estabelecido sobre a vida de Jó. Mas não é sobre a aprovação e sobre a paciência de Jó que nós queremos falar nessa noite. A palavra que Deus me direcionou e direcionou ao nosso coração acerca de Jó não foi por conta da sua paciência, não foi por conta da sua perseverança, não foi por conta da sua enfermidade, mas foi por conta de algo que tem muitas vezes se tornado um monstro, um gigante, uma fortaleza na vida das pessoas, fazendo com que algumas coisas, com algumas atitudes, algumas ações na vida do ser humano sejam barradas, alguns projetos sejam anulados, através dessa palavra tão pequena, mas que tem a capacidade de produzir um enorme estrago, que é a palavra medo. E eu quero usar como tema nesta noite, eu não costumo colocar muitos temas na mensagem, mas essa me chamou a atenção da forma que me veio, e eu quero colocar como tema fechando a porta do medo. Fechando a porta do medo. Talvez você possa me dizer, pastor, mas o medo ele é algo bom, e de fato, o medo em algumas situações, ele se torna um aliado, né? Ou seja, ele é um aliado natural do ser humano, fazendo com que nós nos protejamos, né? Funcionando como se fosse um alerta contra os perigos, ou contra alguns perigos que nós vamos enfrentar, ou que venha se acometer na nossa vida. Então, quando o medo se torna esse alerta, quando ele se torna a gente muitas vezes diz que é o sinal vermelho que acende, né? Então, isso se torna algo bom, porque é algo que traz algum benefício para nós. Ele nos ajuda a se precaver, ele nos ajuda, é um alerta, é como se fosse assim como é que eu vou usar uma palavra aqui? Eu acho que um alerta é o mais propício para essa condição. Então, quando ele funciona assim, e se a gente for analisar, existem em alguns livros, né, de psicologia, e em vários livros, existem vários conceitos para o medo, né? Existem muitos conceitos para essa, em específico para essa emoção, porque o medo ele é um sentimento, então ele está atrelado às nossas emoções, está atrelado à emoção, está atrelado à nossa alma, né? Que é o lugar que nós, onde se estabelecem as emoções. Então, esses conceitos, um deles é que o medo ele é o resultado de o resultado de um alerta a uma ameaça à nossa vida cotidiana, à nossa rotina relacionada à vida, né? Então, quando algo quebra essa rotina, algo sai fora, né, daquilo que já era de repente um padrão, ele produz este medo, ele produz este alerta para que a gente possa analisar, seguir ou não em frente naquilo que está sendo feito ou naquilo que está sendo realizado. Então ele funciona mais ou menos dessa forma. Mas quando é que esse medo ultrapassa essa fronteira, esse limite, até aqui o medo é algo bom. Mas quando ele ultrapassa essa fronteira, quando é que o medo deixa de ser bom? Quando que ele passa a ser algo maléfico? Quando é que o medo passa a ser algo prejudicial? A partir do momento em que esse medo
se torne algo excessivo. A partir do momento em que esse medo vira uma fobia, um medo acentuado, né? Medo desmedido, ou uma situação que gera uma ansiedade profunda, que gera uma ansiedade num grau elevado, num grau tão elevado, a ponto de gerar, podendo gerar situações no nosso corpo físico, alterando a fisiologia do nosso corpo. Quando esse medo gera essa situação, quando ele começa a gerar isso, então ele se torna algo prejudicial. Mais para frente vocês vão entender, e eu estava analisando essa questão de Jó, e depois então eu fui entender o porquê, e é lá no começo quando Deus começa a dialogar com Satanás. Naquele momento Deus me fez entender, o Espírito Santo me abriu um entendimento de uma forma que eu ainda não havia visto nesta passagem. Então, voltando aqui, o medo, quando tem ele acaba gerando essas alterações. E que alterações são essas, né? São alterações que muitas vezes nós sentimos e acabamos achando que aquilo é normal, que são o aumento dos batimentos, do ritmo cardíaco e o respiratório, palidez cutânea, né? Aquela palidez na pele, sabe quando você olha para a pessoa, ela leva aquele, de repente ela está naquela ansiedade, ou leva aquele susto e fica, nossa, e você diz, nossa, você está branco, né? Você ficou branco. Então, isso é uma palidez cutânea, isso é algo gerado, não é natural. Não é natural do ser humano mudar essa cor, essa palidez. Então, é algo que aconteceu por uma alteração fisiológica no nosso corpo. Tremores musculares, hiperatividade, baixa capacidade de concentração e muitas outras situações o medo pode causar. Ou seja, esse medo excessivo quando começa a causar essas alterações no nosso físico, essas alterações que não é normal, que não é natural nas nossas vidas, então ele começa a se tornar prejudicial. Uma das coisas que nós temos visto, esses distúrbios sociais, né? Distúrbio social, violência, toda esse monstro, né, que tem sido colocado na mídia. Eu não estou criticando a questão dos cuidados que nós estamos tendo, não. Eu digo, são situações que muitas vezes têm sido colocado e as pessoas acabam vendo, absorvendo muitas e muitas informações, muitas delas reais, muitas delas as chamadas fake news, né? Muitas não são reais, muitas são aumentadas, outras diminuídas, e isso tudo tem gerado entre as pessoas, no meio das pessoas, esse medo, tem gerado um distúrbio no comportamento, muitas vezes no inconsciente da pessoa, fazendo com que ela acabe entrando ou seja, ultrapassando essa fronteira do medo, ultrapassando a fronteira que até onde ele é bom, até onde ele é benéfico, até onde ele é nosso aliado, e acabamos entrando em um terreno, em uma área aonde ele se torna um dos maiores inimigos que nós temos, porque quando eu posso ter qualquer inimigo, mas um dos maiores, né, nas muitas falando, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Ou seja, o meu maior inimigo, ainda que analisando teologicamente que o nosso maior inimigo, que o nosso adversário é o diabo, maior inimigo, o maior adversário que o diabo somos nós mesmos, é o meu eu. É a minha luta contra a carne, é a minha luta contra mim mesmo, para me livrar das coisas que o meu adversário muitas vezes lança
que põe e se interpõe na minha vida. Então muitas vezes esses distúrbios, essas alterações, à nossa volta, na sociedade, acabam gerando isso, né? E as pessoas, e muitas pessoas, infelizmente, acabam ficando, por conta dessas situações, acabam se tornando reféns do medo. Acaba se tornando refém daquilo que muitas vezes não está nem lá fora, mas está, acabou entrando, acabou ficando, acabou se enraizando dentro de mim. Acabou crescendo, né? Como nós falamos que de repente acabou virando um monstro dentro de mim mesmo. Esse medo acabou tomando uma proporção tão grande que muitas vezes nem mesmo eu consigo dominá-lo. Porque ele já ultrapassou o limite da naturalidade. É o que nós temos visto, e que nós vemos, eu creio que até não somente agora, mas em outras situações, em outras épocas, né? Você ouvir de pessoas que por alguma situação, por algo que aconteceu, tirou a sua própria vida, por não suportar, por não querer enfrentar, por não querer, não digo aqui uma questão quando se trata de uma questão psicológica, mas de repente algo que torna uma pressão tão grande na vida da pessoa que ela não tem, ela parece que a única solução que ela vê é aquilo ali, ela simplesmente desistir de tudo, até mesmo da sua própria vida, porque o medo tomou conta dela. Quando olhamos para Jó é um homem justo, né? Um homem justo, a Bíblia diz, Jó é um homem justo, temente a Deus, possuidor de muitos bens, de muitas riquezas, mas de repente, Jó perde tudo, por um infortúnio que não tinha nada a ver com ele, entre aspas, né? Que não tinha nada a ver com ele, aparentemente, ele acaba perdendo tudo. E não perde apenas os seus bens materiais. Jó perde o quê? Perde os seus filhos e perde a sua saúde. Só não perde a sua vida. E então, nesse momento, Jó começa a tentar. Jó tenta achar uma explicação, tenta de repente achar algo que justifique tal catástrofe na sua vida, que justifique todo esse embaraço, que justifique todas essas percas, que justifique tudo isso que ele está passando. E por mais que Jó tente procurar, né, tente analisar que é culpa de fulano, de ciclano, de Beltrano, como muitas vezes acontece. Eu falo muito sobre isso, eu chamo que o ser humano ele é muito suscetível à famosa síndrome de Adão. Quem conhece a síndrome de Adão aqui? Já ouviu falar na síndrome de Adão? Levanta a mão se você já ouviu falar. O pastor Lucas já ouviu falar, né? Porque eu acho que também já falei outras vezes, né? Qual que é a síndrome de Adão? Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, por que você fez isso? Adão faz o quê? Quem foi? Ah, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E automaticamente, quando ele faz isso, ele contamina Eva, né? Por quê? Porque ele acaba de contaminar, ele transfere a culpa dele e contamina Eva com a síndrome dele mesmo, com a síndrome de Adão. Por quê? Porque quando Deus pergunta para Eva o que ela fez, por que ela fez isso, o que Eva fala? Ah, Senhor, eu fiz porque eu não sabia? Não. Eva fala o quê? Foi a serpente. E aí a serpente não tinha por que mais contaminar, né? Porque veio dela. Acabou pagando o pato, né? E que na verdade o pato era ela que tinha que pagar mesmo, né? Foi ela que comprou. Então, Jó começa a tentar e ele conclui que ele chega na conclusão, analisando, né, de repente ali pensando que quando ele, aqui no versículo 25 ali do capítulo 3,
ele chega à conclusão que o que ele mais temia sobreveio na vida dele. Ou seja, o que ele tinha receio, o que ele mais temia, o que ele mais tinha medo, aconteceu e veio sobre a vida dele. Mas do que é que Jó tinha medo? Jó não era um homem que tinha de tudo, tinha posses, né? Tinha bens, tinha uma família abençoada, e era justamente esse que era o medo de Jó, de que a bênção de Deus não fosse, de que tudo aquilo que ele tinha, de que a bênção que Deus tinha sobre a vida dele não fosse algo constante, ou seja, que em algum dia ele pudesse perder. Mas pastor, onde é que está escrito isso? A Bíblia diz que Jó, todos os dias ele fazia o quê? O que ele fazia? Ele sacrificava ao Senhor pela vida dele, pela família, pela esposa dele, pela sua saúde. Não. A Bíblia diz que, na verdade, era no geral, por tudo aquilo que Deus havia dado para ele, e principalmente pelo seu. A Bíblia diz que os seus filhos eles faziam todos os dias, teoricamente, uma festa. Eles revezavam, cada dia a festa era na casa de um irmão, né? Eles tinham 10 filhos, então cada dia a casa era na festa de um deles. E Jó, mesmo que ele não fosse, ou ele fosse na festa ou não fosse, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício, ele sacrificava ao Senhor, para que se os filhos dele tivessem feito algum pecado, tivessem cometido algum pecado, ou fossem ainda, né? Nem havia acontecido ainda, mas eles nem pecaram, mas se eles fossem pecar, o pagamento, né, a expiação, porque na época era assim, era através do sacrifício de um animal, que o pecado ele era encoberto, né? Somente depois de Jesus é que veio o perdão. Até Jesus os pecados não eram perdoados. Os pecados eles eram encobertos pelo sacrifício. Quando Jesus veio e se sacrificou, ele foi o cordeiro que eliminou, ou seja, os pecados que estavam encobertos. A partir de Jesus, os pecados não ficam mais encobertos, porque o sacrifício de Jesus foi feito para que os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós cometemos um pecado, entendemos e nos humilhamos e chegamos diante do Senhor e nos arrependemos, ele possa ser perdoado. Então, Jó, aquilo que ele mais temia, ou seja, o medo dele de perder, de não ser abençoado, de não ser constante a bênção de Deus sobre a sua vida, acabou acontecendo. Por quê? Provérbios 29 e 25 diz o seguinte: o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Aleluia. Quando eu tenho receio de alguma coisa, quando eu tenho um receio excessivo, ou seja, o receio quer dizer o medo em excesso, esse próprio medo acaba me armando laço. Esse próprio medo acaba me armando uma cilada. Mas como então que essa cilada, como que esse laço foi armado para Jó? Como é que isso aconteceu sobre a vida de Jó? Você sabe que lá no começo do livro de Jó, a Bíblia fala, Jó era um homem, né, temente a Deus, possuidor de bênçãos, conta lá a quantidade de animais que ele tinha, que possuía uma grande riqueza. E de repente, mais ali adiante, a Bíblia diz que alguém chega diante do trono de Deus. Quem é esse alguém? Quem chega diante do trono de Deus? Que estava passeando sobre a terra? Satanás, né? Satanás chega diante do Senhor e Deus pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o quê? Medindo a terra, né? Estava andando pela terra. E olha a pergunta que Deus faz para Satanás: porventura viste, observaste meu servo Jó? Satanás não disse que estava sobre a terra, olhando alguém, cuidando de alguém. Ele disse que ele estava andando sobre a terra, mas ele não estava andando sobre a terra sem fazer nada. E quando Deus fala isso para ele, ele responde o quê? Mas também ele tem tudo.
De balde, né? De balde Jó se alegra, ou seja, ele não tem do que temer, ele não tem do que se preocupar. Jó não tem preocupação, vamos usar na linguagem de hoje, porque o Senhor dá tudo para ele. Satanás já estava observando a atitude de Jó. Já estava observando os sacrifícios que Jó estava fazendo. E foi justamente essas ações, essas atitudes que mostraram, revelaram para Satanás o medo que havia no coração de Jó. Porque como é que uma pessoa vai fazer um sacrifício, vai sacrificar por algo que ainda não aconteceu? Porque ela está com medo de que aquilo vá acontecer. Vou usar um exemplo aqui bem clássico, né? Nós estamos aí nesse momento da pandemia. De repente, você começa a ficar com medo de que vai faltar comida no mercado. E essa eu acho que é o medo de toda a população, né? É o maior medo das pessoas. E se você tem lá de repente um dinheiro guardado, né? E aquele medo começa a crescer no teu coração. E parece que você vai dormir e começa a sonhar. E você sonha com as prateleiras do mercado vazias. E você começa a sonhar com as pessoas entrando e roubando e saqueando as casas para pegar não dinheiro, não bens, não eletrônicos, mas para pegar as comidas que estão no armário. Pensa. Isso começa a crescer dentro do ser humano. O que a pessoa vai fazer? Ela tem um bom dinheiro, ela vai lá no mercado, vai comprar lá 100 kg de arroz, 200 de feijão, né? Mais uns 100 de farinha. Ela vai procurar se abastecer daquilo que está gerando aquele medo que vai acabar, que ela vai ficar sem. Mas ela não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ficar sem. Eu não sei sequer se eu vou acordar amanhã. Mas aquele medo, aquele pavor de que aquilo ali vai faltar, me faz tomar uma atitude dessa. De me precaver em excesso, né? E então, por isso que diz aqui provérbio, ou seja, o receio do homem arma-lhe um laço. O receio que Jó tinha de que os filhos dele pecassem, de que as coisas fossem acontecer, era tanta que foi por onde o diabo se aproveitou e desafiou, né? Eu entendo assim que o diabo desafiou a Deus através da vida de Jó. Por isso que nós falamos, Jó não tinha nada a ver, né? Quando eu digo entre aspas, justamente por isso. Literalmente, você for analisar, ele não fez nada para que fizesse aquilo, mas, porém, aquilo que estava dentro do seu sentimento, ou seja, esse medo causado de repente, de que ele tinha de que os filhos pecassem, de que as coisas fossem dar errado, fizeram com que algo fosse mostrado para o diabo, para que o diabo usasse contra ele. E mesmo assim, né, nós sabemos que ele foi e perseverou até o fim. Mas isso tem gerado dentro do coração das pessoas algo muito perigoso. Quando este medo começa a crescer, quando este pânico começa a crescer, isso acaba gerando uma palavra, ou seja, gera uma palavra que nós, né, você que conhece a palavra, você que teme a Deus, você que tem princípios cristãos, nós que temos princípios cristãos, começamos a gerar essa palavra aqui chamada de dúvida, né? Porque acaba gerando, irmãos, a incerteza do amanhã. Ela só pode gerar duas coisas. Ou ela aumenta a nossa confiança em Deus, aumenta a nossa confiança naquele que até o dia de hoje tem nos guardado, ou ela
gera, né, aumenta a dúvida no nosso coração em relação ao dia de amanhã. Por que o ser humano, ele tem essa tendência, que é uma tendência natural, do ser humano, de se preocupar com o amanhã? Sendo que nós sabemos que a Bíblia, Jesus mesmo falou, olha, as pessoas elas não fiquem solícitas, não fiquem preocupadas, não fiquem ansiosas com o dia de amanhã. Primeira coisa é que o amanhã não nos pertence. Como eu falei, nós não sabemos, eu não sei se amanhã eu vou acordar. Se agradar ao Senhor, me dar mais um fôlego de vida amanhã, amém. Se não agradar, amém também, Ele é dono. Ele é dono da minha alma, Ele é dono do meu fôlego de vida, Ele é dono deste corpo. Apesar de que não vai subir para o céu, vai ficar aqui na terra, né? O corpo físico. Então eu e você, meu querido, nós não precisamos nos preocupar. Não estou dizendo para você simplesmente agora largar a mão, agora eu não vou mais usar máscara, não vou mais, né, fazer as... Não. Uma coisa, outra coisa. Nós precisamos entender e seguir aquilo que nós podemos fazer. Mas não deixar esse pavor, esse terror que muitas vezes é passado nas mídias. Eu assisti semana passada, acho que não me engano, sabe, eu fiquei horrorizado, porque muito pouco você vê, muito pouco se buscar algo bom, porque isso é natural, nós sabemos que notícia boa não vem de jornal, é ou não é assim? Notícia boa não vem de jornal, o que vem de jornal é notícia ruim. Pra vocês terem uma ideia, lá no Paraná tem um jornal que não esqueci o nome dele, mas é um jornal que a primeira página dele tem que ter sangue. Lembra, amor? É tribuna, né? Acho que é tribuna. É tribuna, acho que, se não me engano, é Tribuna do Povo, é jornal papel mesmo, né? Então, se você pegar todos os meses, a primeira página desse jornal tem que ser uma tragédia. Alguém que morreu, alguém que matou, alguém que foi preso, mas normalmente tem que ter morte no meio. A primeira página é o destaque desse jornal. Porque é o que vende. Porque as pessoas chegam na banca, olham lá, opa, morreu alguém, vamos ver quem é. Então, esse pavor, esse pânico, ele infelizmente tem gerado isso, e o pior, ele infelizmente tem gerado isso no coração daqueles que não deveriam gerar, né? No coração do povo de Deus. E quando isso gera, é como eu falei, é como se a gente não confiasse. Se eu não confiar em Deus, meus queridos, olha, eu vou falar uma coisa, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu, pastor Júnior, eu que estou falando, não é a palavra de Deus que está falando. Apesar de que a palavra fala isso indiretamente. Quando chegar a minha hora, pode ser de gripe, pode ser de acidente, pode ser de seja lá o que for, vai chegar a minha hora. Não tem o pastor lá que fala da senha? Cada um está com uma senha na mão. Quando a senha chamar lá em cima, adeus. Não tem como mudar. Eu tive um primo, olha como as coisas são interessantes, né? Eu cansei de ouvir reportagens de pessoas do Rio de Janeiro. Eu acredito que você deve ter ouvido isso também. De repente lá, a pessoa lá se envolveu num tiroteio lá com a polícia, levou 10, 15, 20 tiros, foi para o hospital e está vivo até hoje. Eu tenho um primo meu, que ele morreu de uma coisa tão simples. Ele estava encostado na moto, a moto escorregou e ele caiu em cima de uma pedrinha, mas uma pedra coisa minúscula. Caiu sentado em cima dessa pedrinha, ele caiu, chão de areia. E foi o suficiente para aquilo ali gerar um tumor, né, na parte traseira dele aqui. E se não me falha a memória, acho que em 3 ou 4 meses ele veio a óbito. Uma coisa simples. Né? Crianças, como nós conhecemos de amigo nosso, que do nada se afogaram e simplesmente morreram. E nem mesmo os médicos souberam explicar a causa da morte. Sobrinho, eu tenho um sobrinho meu, que foi... que
foi fazer um exame normal de rotina, como a minha irmã levava, né? Pediatria. E descobriu, o médico descobriu lá um cisma, uma coisinha pequenininha na coluna, fizeram a cirurgia, tudo bem, que correu bem, tudo legal. Menino tranquilo, passou pela cirurgia 100%. Infelizmente, logo após a cirurgia, veio a óbito. Por quê? Depois acabaram descobrindo, né? E parece que ele tinha alergia à anestesia, mas ninguém sabia. Ah, mas foi culpa de fulano, ciclano e beltrano? Não, não é culpa de ninguém. A menos que eu decida tirar a minha vida, e ainda assim eu tenho alguns questionamentos, né? Se realmente Deus permite que eu faça isso, mas ainda assim, a menos que eu decida fazer isso, é Deus que vai tirar. Pode ter 5, 10, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40, 50, 100, né? Não importa, é Deus quem vai decidir. E nós precisamos confiar em Deus. Ele é o nosso Redentor, Ele que morreu por nós, Ele que se entregou por mim e por você, aleluia. Então não é o homem, sabe? Respeite as orientações, respeitamos, amém? Mas não é o homem que vai decidir ou não se eu vou morrer ou não vou morrer. Ainda que o homem diga, olha, você tem 3, 4 meses de vida, a última palavra vem de Deus. Oh Deus, é verdade, Senhor. Porque quando eu começo a temer, eu começo a gerar este medo dentro do meu coração, parece que é como os antigos falavam, né? Parece que quando você começa a pensar coisa ruim, atrai a coisa ruim. Então comece a acreditar naquilo que vai acontecer, acreditar em coisas boas, ainda que o cenário não mostre isso, mas que os nossos olhos possam ver. Que os nossos olhos possam ver. Se de repente estão dizendo a tua empresa vai fechar, vai falir, você vai ficar desempregado, amém, glória a Deus. Se eu ficar desempregado, Deus vai me arrumar outro emprego melhor. Glória a Deus, aleluia. Se Deus permitir que a empresa feche e eu fique desempregado, eu creio que Ele tem algo melhor. Estou falando isso de experiência. A nossa empresa está passando por essa fase. E Deus que tinha deixado ele passar por aquela situação, Ele disse que ela estava ficando louca, que assim como ele veio sem nada, olha que interessante, né? Jó então entendeu que aquele medo que ele tinha de perder as coisas não era inútil, não tinha fundamento. Quando ele disse para sua mulher, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, quando ele nasceu, ele entendeu que ele não tinha nada, que era Deus que havia providenciado tudo, que era Deus que havia abençoado a sua vida. Então, se ele tivesse que voltar da forma que ele veio, ele voltaria, mas ele não deixaria de servir a Deus, ele não deixaria de adorar o Deus que ele conheceu, o Deus que havia sido passado, o Deus que ele servia, que ele oferecia o sacrifício, mesmo que nesse medo acabou causando toda aquela situação. Jó permaneceu fiel até o último momento. Aleluia. Graças a Deus. Por que nós não precisamos ter esse medo? Porque Deus não nos deu, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, né? Algumas Bíblias dizem o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu um espírito de fortaleza. Deus te deu um espírito de fortaleza, aleluia. Para que serve uma fortaleza? É para proteger, é para dar abrigo, é para guardar algo, olha que interessante, é para guardar algo precioso. Por isso que Deus me deu esse espírito de fortaleza, porque nós somos preciosos para Ele, aleluia. E Deus tem o melhor para mim e para você. Sabe, Deus não quer ver o seu povo destruído à mercê das coisas deste mundo, das preocupações deste mundo. Deus quer que eu e você confiamos única e exclusivamente nele, aleluia.
O Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. Ele está sempre pronto para restaurar a nossa alma, as nossas emoções, tirar toda a angústia, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, né? O nome já diz ou seja, eu estou me ocupando com algo que ainda não aconteceu, uma preocupação. E o Espírito Santo, ele está pronto para tirar isso do nosso coração, na nossa vida. Eu não sei o que você está passando nesses dias. Não sei como você está acompanhando, né, toda essa situação. Nós temos visto, a gente acompanha nas mídias. Então, tem hora que a gente dá até uma parada, porque é muita coisa. Se você for querer ver tudo, você acaba ficando louco, porque um é a favor, outro é contra, um é contra a favor, um fala isso, outro é aquilo. Isso é verdade, aquilo é mentira, isso é fake news, aquilo não é fake news. Sabe, mas começa a filtrar. Jesus falou isso, olha, quanto tempo atrás. Gente, olha, duas coisas que Jesus falou, que é muito interessante e muito importante na nossa vida. A primeira foi que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é esse conhecimento só das mídias, das coisas, da situação que está passando, né? É o conhecimento da palavra, é o conhecimento das leis, é o conhecimento dos meus e dos teus direitos, daquilo que nós temos direito, daquilo que os nossos deveres como cidadão, tanto da terra quanto do céu. E outra coisa que ele falou muito importante: examinem tudo e retenham aquilo que é bom. Bom, você vai examinar a notícia, você vai examinar lá a postagem, e retém o que é bom. Opa, esse aqui é bom. Não, esse aqui é bom para mim, isso aqui vai, né? Isso aqui vai produzir algo bom no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Amém. Ah não, isso aqui não é bom, isso aqui não produz nada de bom. Joga no lixo, né? Põe na lixeira, deleta, mas nem a gente faz com o computador, com o aplicativo do celular. O que não é bom, você puxa com o dedinho lá e põe dentro de uma latinha de lixo. E é assim na nossa vida. Aquilo que é bom, nós vamos reter. O que não é bom, deixa para o lado. Para quê? Para que esse medo não tome conta do meu coração. Para que esse medo não tome conta da minha vida e eu acabe sendo conduzido por algo que não pertence a Deus. Tomando atitudes, agindo de formas que vão acabar prejudicando a minha própria vida. E entender que eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar no amor de Deus. No amor que Deus tem pela minha vida. No amor que Deus tem pela minha família. Salmos 3, versículos 5 e 6. Sabe por que eu e você não precisamos ficar com medo e preocupado? Por causa desse salmo. Esse salmo diz: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. O salmista estava cercado por 10 milhares de pessoas. Mas o que ele fazia? Ele deitava a cabecinha dele no travesseiro à noite, dormia e fazia o quê? Descansava, porque o Senhor sustentava. Sustentar é guardar, sustentar é firmar, sustentar é dar suporte, sustentar é amparar, sustentar é preparar, ou seja, proporcionar uma boa base, uma base para poder amparar bem, para poder edificar algo sólido. E é isso que Deus faz para mim e para você. Deus é aquele que me sustenta. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu bato o cartão, né? Eu podia ter falado isso para mim mesmo. Ah, eu vou lá trabalhar, bater o cartão. Mas e se ele não me der o fôlego da vida? Eu posso fazer isso? Não. Então quem me sustenta é Deus.
quando Deus me sustenta, eu posso proporcionar o sustento da minha família. Por isso não se preocupe, Deus é o teu alicerce, amém? Deus precisa ser o nosso alicerce. Precisamos estar alicerçados na palavra dele, confiantes em Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor e mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Ele não se preocupa. Deus está no controle. Eu não me preocupo com o que vai acontecer ou não vai acontecer. Deus está no controle. Com militar, sem militar, com civil, sem civil. O que quer que seja que for acontecer, eu creio que Deus está no controle. Porque a palavra diz que não há autoridade que não seja instituída por Deus. Se nós escolhemos, se o povo escolheu, Deus carimou. E o que vai acontecer ou não vai acontecer, está no controle dele, é ele que vai permitir. Se ele permitir que aconteça uma coisa ruim, quem somos nós para querer questionar? O povo quis Saul. Fizeram um rei. Deus queria reinar sobre o povo de Israel. Deus queria ser o rei de Israel, mas o povo queria o quê? Um rei que eles pudessem ver montado em cima do cavalo, uma coroa, ordenando, ó, façam isso, façam aquilo outro. E Deus deu. Ah, vocês querem? Tomem. Por isso que eu não me preocupo, sabe? Não se preocupe. O que for acontecer, vai acontecer. O que nós temos que nos preocupar, a única coisa que nós temos que nos preocupar é com a nossa salvação. Sabe? Não vá, é outra coisa que eu quero alertar aqui. Tem muito profeta na internet aí dando data de que Jesus está voltando amanhã, depois, daqui um mês, daqui 2 meses. É balela, tá? Não vai atrás disso de profecia de internet. Ah, pastor, mas eu não acredito em profecia? Não, não é que eu não acredito em profecia. Eu penso da seguinte forma: será que eu sou tão invisível assim para Deus, que Deus tem que botar uma pessoa na internet para dizer para mim o que vai acontecer na minha vida? Sendo que a palavra de Deus diz que Jesus, quando morreu, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para que eu tivesse acesso com Deus. Então, Deus usa profetas, Deus usa pessoas para trazer, de repente, uma revelação de um mistério, de alguma coisa que você não entendeu, de uma palavra que você não entendeu. Usa, não estou dizendo que não usa. Só que, quando parte do princípio de dar datas, quando parte, e a Bíblia é bem clara, ela diz que se deve examinar o profeta. Examina o profeta e a profecia. Quando parte para esse nível de dar datas, porque Jesus, eu já ouvi lá no Paraná, gente, eu já ouvi há 5, 10 anos atrás, pessoas dizendo que, olha, Jesus me mostrou, e Jesus, gente, pode anotar no caderninho, Jesus vai voltar daqui a 6 meses, dia tal, tal, hora tal. Pá. Já faz 10 anos. Não foi uma e nem 2 vezes, sabe? Creia naquilo que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Não cabe a nós querer saber o dia que Jesus vai voltar. O que cabe a nós é estar preparados. É isso que Jesus falou, eles estejam preparados. Ele não diz, olha, vão procurando, vão calculando na cabala, não sei o que, vão calculando na matemática, que vocês vão calculando na palavra, lá, os números, as letras, que vocês vão descobrir o dia que eu vou voltar. Não. Ele foi bem claro, ele disse, nem o filho sabe. Né? Na época, nem o filho sabia o dia que ia voltar. Mas uma coisa ele diz, olha, ele apresentou os sinais, ele apresentou a direção, ele diz, olha, estejam preparados. Nós precisamos estar preparados, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Feche os seus olhos neste momento. Santo, santo é o teu nome. Graças te damos, Pai. Eu não sei qual foi a resposta que você de repente pediu para Deus ao sair da tua casa, mas uma coisa eu sei é que a palavra de Deus ela é viva e verdadeira, aleluia. E ela vai produzir o efeito
o qual Deus ministrou, o qual Deus determinou para que fosse produzido nesta noite. Fecha os teus olhos nesse momento, coloca a tua mão na altura do teu coração. Senhor, eis aqui, ó Deus, tua igreja. Igreja, meu Deus, viva, verdadeira, igreja, Senhor amado, que está aqui para te louvar, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Ó Deus, aqueles que também fazem parte do grupo de risco, que estão nas suas casas acompanhando, Senhor, ministra, meu Pai, ministra, ó Deus, a tua graça, o teu poder. Ministra, Senhor amado, o teu propósito nessas vidas, Pai. Tira, meu Deus, todo este medo, este pavor, este pânico do coração, Pai. De que se essa pessoa vai ser contaminada, de que essa pessoa vai ficar doente, meu Deus. Tira, Senhor amado, esse pavor, este medo excessivo deste coração. Ó Deus, para que o teu servo e a tua serva tenha paz, meu Deus. Tenha paz no coração. Tenha paz, ó Deus, ao fazer o seu trabalho. Tenha paz, Senhor amado, ó Deus Todo-Poderoso, a fazer as suas atividades. Tenha tranquilidade no coração. Tenha certeza, confiança que o Senhor está guardando, Pai. Para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, Pai. Porque o Senhor até aqui tem guardado a tua igreja, Pai. Não temos ouvido, Senhor amado, não temos recebido, Senhor, relato de pessoas, ó Pai, que fazem, que servem ao Senhor. Pelo menos não lembramos, Pai, de ter ouvido falar de alguém que tenha sido ceifado por esta enfermidade, porque cremos que o Senhor, ó Deus, tem guardado, Pai, e o Senhor tem livrado. E ainda assim que, ó Deus, tenha sido levado, ó Pai, sabemos que não foi, ó Deus Todo-Poderoso, ceifado essa alma sem o teu consentimento, Pai, sem que o Senhor, ó Deus, saiba. Somente acontece se for da tua vontade, Senhor. Por isso, livra-nos do mal, Pai. Livra-nos desses dias, Senhor amado. Coloca, meu Deus Todo-Poderoso, os teus anjos, Senhor, ó Deus, ao redor, Senhor amado, daquela cidade, Pai, da nossa capital do nosso país, Senhor. Para que, ó Deus, toda a potestade, todo o principado que tem tentado se alojar naquele lugar caia por terra, Senhor. Coloca, meu Deus Todo-Poderoso, ó Deus, o entendimento na mente, no coração desses governantes, Pai, para que eles possam entender e possam conduzir, ó Deus, da melhor forma possível toda esta situação que tem se levantado no nosso país e no mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar, a tua casa. Cuide-se, né? Continue seguindo aí as recomendações. Nós estamos seguindo conforme foi estabelecido. Distanciamento de cadeira. Todos estão com uso de máscara. O álcool gel, o álcool 70, né, a esterilização. Quando acaba o culto, nós vamos estar passando nas cadeiras novamente. Passamos quando chegarmos aqui antes do próximo culto. Então, siga, né, as recomendações. Só não deixe que este medo, que o excesso tome conta do teu coração, porque Deus é maior. O teu Deus é maior. O nosso Deus é maior do que tudo isso que está se levantando nesse mundo, no nosso país, em nome de Jesus. Deus abençoe e boa noite a todos, em nome de Jesus.